Quando a gente faz a parte da calibração, né, a gente consegue saber, né, que aquele valor que a gente está vendo é um valor exato, né? Obviamente, em cada tipo de equipamento, às vezes a gente vai ter um determinado erro, né, um erro aceitável ali, mas a gente tem que se manter dentro desse erro aceitável, igual quando a gente viu a parte dos medidores de temperatura, que eu mostrei para vocês aqueles sites, né? Então, dos fornecedores lá. Alguns falavam que era mais ou menos 1 grau Celsius, né? Então, se o seu medidor ele não for calibrado, seja para pH, seja para temperatura, seja de nível, qualquer tipo de medidor ou sensor, à medida que a gente vai estar fazendo a leitura, vai estar errada, né? Então, aquela tomada de decisão que a gente vai tomar vai estar errada também, né? Então, por isso, é extremamente importante, todo tipo de medidor, a gente fazer a parte da calibração. Se a empresa, né, não tem uma equipe responsável, procurar a parte do fabricante mesmo, que eles têm toda uma parte especializada, e eles serão os melhores para dizer como calibrar o seu equipamento. Cada tipo de equipamento, um tipo de calibração. Melhor pessoa para te dizer isso, ou fabricante. Seja amigo do fabricante, é o que eu sempre falo. Quando eu não der mais aula para vocês, vocês vão lembrar de mim as frases que a professora sempre falava. Amizade com o fabricante, tem esse contato. Importantíssimo. Mas então, ó, a gente conclui que a parte do pH é uma parte pequenininha mesmo. Mas aí, Anderson, eu vou procurar aquela informação que você pediu, tá? E aí vou mandar, não esqueci o que eu falei, né? Vou procurar a parte do... mandar também a da apostila. Agora o que a gente vai falar é um que até quando a gente fala de ali vocês até viram, né? Falou o pH e o de condutividade, né? Então, o que é esse resistividade e condutividade? Até o nome já dá para nos dar uma noção do que significa isso, né? Resistividade a gente já lembra de resistência, condutividade a gente lembra de condução. E é exatamente isso que a gente tem quando a gente tiver esses dois tipos de medidores. Então, um casado com o outro, mas vamos ver por partes o que é cada um. Vamos lá, então. Quando a gente fala, né, que a gente vai ter resistividade, ou a gente achar um medidor de resistividade, resistividade é a oposição desse fluxo de elétrons através de um material. Então, essa oposição que se vai ter para passar ou não uma corrente. Através dele, a gente vai conseguir caracterizar se aquele material que a gente está usando é um bom ou um mau condutor de eletricidade. Então, para que é importante a gente saber isso? Se eu vou querer ter uma boa condutividade, eu não vou utilizar um material que tenha uma resistividade muito alta. Então, por exemplo, eu vou querer conduzir, eu não vou colocar um monte de madeira. Então, que eu sei que a madeira não é um material bom condutor. Então, dependendo de qual que é o tipo de uso, né, que você vai fazer, você tem que fazer essa análise. Essa análise de saber se ele vai ser bom ou não para o fluxo de elétrons, se vai deixar ou não a sua corrente passar. Pode ser feita essa análise em vários tipos de materiais. Esse condutor, né, ele vai variar. Então, o que vai determinar se esse condutor ele tem uma boa resistividade? Que você vai fazer essa análise? Vai ser a temperatura, ele vai estar sendo colocada ali no ambiente, o comprimento e a área da seção transversal. Então, é analisado para cada tipo de material. Então, se você vai fazer uma instalação, precisou de um cilindro, de um aço, de determinado comprimento com determinada área da seção transversal. E ele está instalado em determinada temperatura. Você consegue fazer um cálculo que é bem simples, um cálculo bem simples mesmo, que leva em conta esses 3 fatores. Aqui, ó, colocando a parte. E quanto menor tiver essa resistividade, menor será a resistência elétrica desse material em estudo. Então, a resistividade vai ser esse cálculo aqui, um cálculo bem simples, né? Vai ser a resistência elétrica do condutor, que vai ser dado em ohms, vai ser o comprimento do fio em metros ali, né? Quanto que a gente vai ter desse fio ou desse nosso material que a gente está utilizando, a área da seção transversal e a resistência específica do material. Então, cada material, né, ele tem uma resistência que é tabelada, uma resistência específica que é dada em ohms por metro e é feito essa análise. Então, por exemplo, se eu tiver uma madeira, eu vou ter uma resistência específica dessa madeira. E eu vou ter uma madeira que tem 20 metros. Aí eu vou colocar esse valor desse comprimento.
E eu tenho uma área ali, né? Vamos supor que eu tenho uma determinada área dessa minha madeira e eu vou conseguir chegar na resistência elétrica desse condutor. Então, se eu colocar determinada corrente, esse valor que eu iria usar é esse valor dessa nossa resistência. Então, quanto que ele vai resistir a essa oposição. Então, para que essa parte é importante? Né? Se eu vou utilizar algum material, eu quero saber se ele é resistente ou não. Eu posso chegar nesses cálculos e saber. Um cálculo bem simples também, porque, por exemplo, esse nosso valor de ρ é tabelado. Comprimento e área, a gente consegue fazer essa medida. Então, se a gente conhece o material, a gente já vai conseguir fazer essa nossa medição. Essa nossa letra grega ρ, né, que é esse P grego aí, né, que a gente fala que é P, mas na verdade chama ρ, ele vai representar quanto que a gente tem dessa resistividade. Então, a gente consegue comparar a resistência para vários tipos de condutores e a gente consegue já fazer uma análise prévia através desse nosso valor de ρ. Então, a gente viu ali na nossa fórmula que para a gente ver essa resistência, a gente tem que levar em conta, né, esse nosso ρ, que é de cada material, comprimento e área. Mas a gente já consegue previamente analisar esses valores que a gente tem tabelado, já analisar para saber se é um bom ou um mau condutor. Quando a gente tiver esse ρ muito alto, esse nosso material ele vai apresentar uma maior resistência elétrica que um outro material, mesmo se ele tiver dimensões iguais e uma menor resistividade. Então, como esse valor ele vai estar multiplicando, esse nosso rosinho aí, né, da nossa resistividade, esse aqui ele vai estar multiplicando, a gente já vai conseguir determinar algumas coisas, né? Se ele vai ter uma alta resistividade, uma alta resistência ou não. Mesmo quando a gente comparar com dimensões iguais. Então, se eu vou ter, por exemplo, eu tenho um cabo de aço e eu vou ter um cabo de alumínio, por exemplo. São de comprimentos iguais, mas eles vão. Vamos supor que eles têm comprimentos iguais e áreas iguais. Então, eu vou ter, mas o meu material é diferente. Não, se o meu material é diferente, através dessa tabela, eu já consigo determinar quem que é mais resistente ou não, a gente analisando essa tabela. Mas também tem um medidor que a gente vai ver daqui a pouquinho dessa parte da nossa resistividade. Mas a gente já consegue analisar previamente a nossa tabela. Através disso, a gente consegue determinar, né, se esse nosso material é condutor ou é um isolador. Então, por exemplo, eu vou utilizar lá uma botina, né? Vou utilizar uma botina que é toda cheia de ferro? Não, né? Porque vai ser um bom condutor. E eu quero meu EPI cheio de ferro para me levar o choque? Não. Então, foi feita uma análise, que já sabe, por exemplo, a borracha não é um condutor tão bom, então ele é utilizado para isso. Então, é feito essa análise prévia. Nós temos condutor e o isolador. Condutor, ele vai conduzir mais fácil essa nossa corrente elétrica. Então, ele vai ser chamado de um condutor. Pode ser metálico ou não metálico. Então, não é só apenas metais que são bons condutores. Tem outros tipos de materiais que também podem ser bons condutores. Vai ter uma resistividade baixa, ou seja, né, se ele vai ser um bom condutor, ele vai apresentar menor resistência ao fluxo. Se ele tiver uma alta resistência, então ele não vai deixar passar corrente. Mas se ele tem uma baixa resistência, é que ele é um bom condutor. Por exemplo, cobre, ouro, prata e alumínio são bons condutores, né? Então, você está lidando lá com a parte elétrica, sempre bom você tirar anéis, até já animou agora. Sempre bom, né? Você tirar corrente, brinco, porque são condutores. Então, você poderia estar se colocando em risco, lidando com a parte elétrica, tendo bons condutores no seu corpo, né? Então, não é algo bom. E a parte do isolador são materiais que vão resistir a esse fluxo, né? Então, eles vão ter uma resistividade mais alta. Exemplo, vidro. Tira o áudio do cachorro. Não, gente, deixa o fone ir lá com o cachorro. Ele quer participar. Ele já tá sabendo tudinho do pH. Ele já tá dando aula daqui a pouco. Ele estava incluindo alguma informação importante sobre resistividade, gente. Vamos ter calma. Então a gente tem, vidro, madeira, plástico e borracha. Então a gente tem esses exemplos de isoladores que são utilizados.
Então, o condutor vai ter vai passar, né, facilmente essa corrente, enquanto o isolador ele vai resistir fortemente a esse fluxo dessa corrente. Então, vai ter uma resistividade mais alta. Nós temos essa tabela que também está disponível na apostila de vocês. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui tem a apostila lá com outras palavras. Então, ela também reforça. Se alguém quiser fazer a leitura, também está bem interessante lá. Então, dependendo de cada tipo de material, a gente vai ter uma resistividade. Então, vamos usar aqui, por exemplo, ó, o mercúrio, ele é um condutor. Lembra até quando a gente fez a análise lá da parte de sensores de temperatura, né? Então, a gente tinha o mercúrio lá, que ia dilatar, e dependendo da dilatação, a gente conseguia ver a parte da temperatura. O mercúrio, ele é um bom condutor também. Então, a gente não trabalha só, a gente não tem, muitas vezes, até quando a gente pensa em coisas que são boas condutoras, bons condutores, a gente só pensa na parte dos metálicos, né? Mas o mercúrio é um exemplo de um líquido que é um bom condutor, né? Ele é um fluido que é um bom condutor. Prata, cobre, alumínio, ferro também são bons condutores. Semicondutores, que ficam ali entre, dependendo, né, da instalação, eles conduzem, mas não são tão condutores, nem são como isolantes. Mas eles estão ali no meio. O grafite e o silício são exemplos. E isolantes, como a gente falou, vidro e borracha. Então, se a gente fizer a análise desse valor, deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, se a gente fizer a análise da nossa prata, né, tem 1,59 vezes 10 elevado a menos 8. E o nosso isolante, né, e quando a gente fala, né, que é um condutor, ele vai deixar passar. Então, essa resistividade, ela realmente tem que ser baixa. Enquanto do nosso isolante aqui, ó, da nossa borracha, por exemplo, é 10 elevado a 13. Então, aí a resistividade já é mais alta, porque ele realmente tem que tem que se opor a esse nosso fluxo. Então, quando a gente analisa essa tabela, a gente já consegue ver esses valores e ver essa parte, né, da diferença que nós iremos ter, analisando essa tabela do nosso rolo, nossa resistividade. Então, com base, né, nos dados que a gente viu ali da nossa tabela, então a gente viu, né, a prata um valor bem baixinho, então um valor de resistividade bem baixo. Já o nosso borracha, o nosso vidro, tem um valor bem alto. Então, a gente pode concluir que a resistividade de materiais que vão ser condutores vai ser baixa e de materiais isolantes vai ser altas. Quando a gente analisa, né, dois condutores metálicos, mesmas características, mas se forem temperaturas diferentes, quando a gente tiver uma temperatura mais alta, a gente vai ter uma maior resistência por causa da agitação dos átomos. Então, se a gente tiver temperatura mais alta, é o mesmo condutor, só que mudou só a temperatura. Então, ele vai ter uma maior resistência do que se a gente tivesse uma temperatura mais baixa, tá bom? A parte da temperatura também vai influenciar na nossa resistividade. Agora, então nós vimos aqui, resistividade, oposição ao fluxo dos elétrons, ou seja, oposição à passagem da nossa corrente. Temos condutores e a parte dos isolantes. Provavelmente vocês já tinham visto isso, não sei, não tenho certeza, porque eu, às vezes dei as aulas anteriores, né? Mas eu acho importante dar essa base para vocês, para quando a gente falar do medidor, vocês saberem sobre o que a gente está falando. Então, ó, resistividade, resistência à passagem dessa corrente. Se eu vou ter um condutor, ele vai ter uma baixa resistividade. Se eu vou ter um isolante, uma alta resistividade, ou seja, vai deixar passar menos corrente que se eu comparar com um condutor. Vários tipos de materiais, tabela disponível, tabela com valores já tabelados. Olha que coisa, tabela com valores tabelados, maravilhoso. Então, a gente tem já tabela que tem esses valores que já estão determinados. Agora, quando a gente fala de resistividade, nós temos o oposto a ela. Então, o que é o oposto à resistividade? Vai ser a condutividade. Então, a condutividade é que deixa passar esse material. Então, ela é definida como a capacidade de um material de conduzir corrente elétrica. Então, nós temos resistividade contra condutividade. E como ele vai ser o oposto, a fórmula também
muito simples, mas calma que eu não vou fazer vocês calcularem nada, só para vocês saberem como que chega nesses valores. Então, vai ter a condutividade elétrica, que vai ser medida em Siemens no sistema internacional, tá? Então, no sistema internacional é medida em Siemens. Então, vai ter essa condutividade elétrica, que vai ser 1 sobre a resistividade, nosso valor de Rho ali tabelado. Então, dependendo do tipo de material, cada um vai ter um tipo de condutividade, que é deixar passar essa corrente elétrica. E do que ela é composto. Então, agora vamos falar propriamente dito do nosso medidor. Nós já fizemos aqui na nossa base do nosso conhecimento, né? Ou seja, nós já vimos aqui que nós temos a parte da nossa resistividade e nossa condutividade. Vimos o que é cada uma. Então, agora vamos falar do nosso medidor mesmo, né? A nossa medição das nossas variáveis. Quando a gente fala desse medidor, ele é composto por um sensor e uma unidade eletrônica. Temos 2 tipos. Então, ele dentro dele, a gente também vai ter essa variação da nossa tensão para a gente conseguir fazer essa nossa medição, para saber se ele é ou não condutor, ou é ou não um condutor ou um isolante. Então, nós temos um sensor e uma unidade eletrônica. Até aquela mesma marca que a gente viu, né, do vídeo lá fazendo a parte da calibração, eles também fazem a venda desses medidores. Nós temos, do tipo remoto e do tipo integral. Eles vão medir também a temperatura, como a gente viu, né? Dependendo do tipo de temperatura que eu vou ter no local, né, que ele está instalado, vai variar se ele vai ser mais resistivo ou menos resistivo. E ele consegue fazer essa correção para a gente saber a 25 graus Celsius. Então, assim como a parte do medidor do pH, que faz essa medição a 25 graus Celsius, o medidor de condutividade também vai fazer. Então, para que isso, né? Porque a gente já tem alguns valores que serão tabelados ali para a gente saber. E o medidor de condutividade também. Então, aqui nós temos um exemplo de um medidor de condutividade que está medindo essa solução aqui, né? Então, esse aqui seria um de bancada também, um exemplo, né, que estaria instalado ali, e dentro dele, ele também vai ter essa parte desse eletrodo, e ele vai dizer qual que vai ser esse valor da sua resistividade. Então, vai aparecer o valor ali em ohms, ou se não, vai aparecer em Siemens. Então, depende se você vai ver a sua condutividade ou a sua resistividade. Então, depende de que você vai estar medindo. As aplicações são tratamento de água, produção da água pura, torre de refrigeração, de dessalinização e a parte das caldeiras. Então, são alguns usos que são feitos dessa parte de medição. Então, se você quer ter uma água pura, né? Você quer saber como que tá. Quando a gente faz até, eu não sei se vinha, mas eu lembro que uma vez eu tava... Aquela, sabe, você não tem nada pra fazer, você fala, vou ler aqui a garrafinha, né? A garrafinha de água. Aí eu lembro que numa garrafinha de água, das águas minerais que a gente compra, ela tinha citando nessa parte de quanto que ela era condutora, né? De quanto que a água era condutora. Então é feito testes também para saber quanto que essa água conduz ou não. E vários tipos de materiais, dependendo, né? A caldeira, né, que faz... E dependendo do que você vai utilizar, né, você gera esse vapor para utilizar para alguma coisa. Então, aí você pode fazer essa análise para ver o quanto que ele é condutor ou não, condutor ou resistivo. Como eu acho que eu nem citei anteriormente, né, mas tem 2 tipos, que está aqui. Peraí. Nós temos o tipo remoto. Então, o que significa quando a gente tem esse nosso condutor remoto? Condutor não, desculpa. O nosso medidor remoto. Falei tanto em condutor que até confundi. Quando a gente tem uma unidade remota, é que esse sensor ele vai ter uma peça só, o eletrodo de medição e o sensor de temperatura. Então, para quê? Tem que fazer essa medição de temperatura para ter essa compensação para 25 graus Celsius. Ele é composto também de um eletrodo, então esse eletrodo vai gerar essa diferença de potencial que a gente vai conseguir fazer parte dessa medição. Pode ser instalado quando a gente tem essa unidade remota. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, no site do fabricante, muitas vezes o fabricante que vende esse remoto e o integral, eles vendem geralmente os 2.
Então, ele já especifica se vai ser uma unidade remota e uma unidade integral. Então, na unidade remota, a gente vai ter um sensor que vai ter o eletrodo e o sensor de temperatura. Então, um sensor só. E a gente vai ter o outro que vai receber o sinal desse sensor, que vai converter para indicar essa condutividade. Então, é o mesmo princípio de funcionamento que a gente tinha no pH. Então, já tem ali, né, os valores e é feito essa conversão para indicar essa condutividade. A mesma coisa quando a gente tem um sensor de temperatura também. A gente vai ter essa diferença de potencial e é escalonado para saber quanto que vai dar em temperatura, tá bom? E tem vários tipos de opções de unidades remotas, 2 canais, saída de 4 a 20 mA. Então, por exemplo, eu vou querer ligar no CLP, aí eu posso utilizar essa saída de 4 a 20 mA. Para ligar um alarme, então dependendo, eu tenho meu material, aumentou a temperatura, a condução dele está muito alta e eu vou querer avisar lá a parte do operacional. Então é possível fazer isso, né? Dependendo dos tipos de saída. Pode ser montada no painel ou numa parte de tubulação através de um kit de adaptação. Quando a gente fala que tem um medidor de condutividade remoto, então vai ser só o sensor para fazer essa medição. E essa informação, então ele vai ter ali, o eletrodo e a medição de temperatura, mas você não vai conseguir visualizar. E aí essa informação, né, de quanto que ele vai dar, você vai ter que jogar para uma outra unidade. Então esse aqui é quando é instalado na parte de campo. E tem até casos que pode ser instalado de forma submersa, né? Então eu quero instalar num tanque de água, né? Eu posso instalar dentro do tanque e ele ficar submerso, não tem problema. Desde que o fornecedor diga que ele pode ser instalado, tudo bem, tem essa opção. E nós temos o outro que é o integral. Então, uma peça só vai englobar sensor, desculpa, que o aparelho atrapalha de falar, o pré-amplificador e a unidade eletrônica que vai ter saídas de 4 a 20 mA. Só que não temos a indicação visual. Mas nele você já vai conseguir ter a saída e jogar, por exemplo, com um CLP. Você não vai ter só o sensor. Então você vai conseguir transformar esse sinal e jogar por um controlador. Enquanto no remoto é só o eletrodo e o sensor. Aí dele você tem que jogar com o pré-amplificador, que aí você vai gerar uma saída. E no integral, você não vai ter a parte da visualização, mas você já consegue jogar direto para um CLP, por exemplo, tá? Mas tem alguns que tem essa parte tem alguns fornecedores que já vendem esses medidores com a parte do visual, né? Então você consegue também ter, são acessórios, né, que você vai acoplando e já consegue ter essa identificação visual, né? Então você já consegue ver esse valor. E agora vamos então para o quiz. Mas é isso, então a gente viu, só fazendo uma revisãozinha aqui, revisão. É hora da revisão, igual o Telecurso 2000. O Telecurso 2000 é muito bom, inclusive. Vocês devem me achar muito aleatório, mas é porque hoje a professora está animada. Então, conforme a gente viu pH, resistividade e condutividade. pH, potencial, hidrogênio iônico. Então, quanto que tem de íons de hidrogênio numa solução? Utilizado em agriculturas, em piscinas, em produtos de farmácia. Então, são utilizados bastante. Medidor de pH, composto por um eletrodo e um potenciômetro. Então, já é escalonado esse tipo de eletrodo. Tem um eletrodo de referência dentro dele e é gerada uma diferença de potencial, uma diferença em valores de tensão. Dependendo do valor que deu, vai ser uma medida no nosso pH ali. pH de 0,14 a 25 graus Celsius. De 0 até menos 7 vai ser ácido. Quando a gente tiver 7, vai ser neutro. Mais que 7 vai ser alcalino. Quando a gente fala de resistividade, então é oposição ao fluxo de elétrons, ou seja, oposição à passagem da nossa corrente. Temos 2 tipos de materiais, os que são condutores e os isolantes, mas também temos os semicondutores que ficam entre os dois ali, depende do que a gente vai utilizar. A gente precisa de um semicondutor. Dentro dele, a gente tem essa parte da resistividade, que é essa letra Rho ali, que a gente tem em ohms por metro. Então, ela vai determinar se esse material vai ser um bom condutor
que deixa passar, né, o nosso fluxo da nossa corrente, ou se ele vai ser um isolante, que ele tem uma alta taxa de resistividade, ou seja, ele se opõe a esse fluxo. E a nossa condutividade que a gente viu, ele já deixa passar. Então, eles são bons condutores. Né? A nossa condutividade medida em Siemens, que é um sobre a nossa resistividade. A parte dos medidores, né, de resistividade e esqueci a palavra. Condutividade, quase não saiu. Então, os nossos medidores, eles também são compostos, né, por um sensor e um eletrodo ali, que vai gerar uma diferença de potencial. E através disso, a gente consegue escalonar e dizer quanto que é esse nosso valor. Vários tipos, remoto integral. Remoto vai ter só o sensor, né, que vai ter o eletrodo ali, o sensor de temperatura, que vai fazer essa compensação para medir a 25 graus Celsius. E o nosso integral já tem o nosso sensor e a nossa unidade eletrônica, que vai conseguir sair a 4 a 20 miliamperes. E deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos ver aqui um exemplo agora de como funciona um condutivímetro, que é para medir essa parte da condução. Deixa eu colocar para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação, que vai que um dia alguém pega e fala assim, meu Deus, tá disponível